Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Bluesoft Podcast. Eu sou o André Faria. Eu sou o Luiz Faia Júnior. Hoje a gente vai falar sobre programação em par. Nosso tema principal é esse, o que é programação em par, como a gente tem feito na Bluesoft, como a gente trabalha com isso. E vamos falar de algumas novidades, como de costume, sobre desenvolvimento ágil, com os links, sites, blogs. E no final vai ter uma dica de um software que a gente avaliou, tá gostando, e de um livro também, uma indicação de um livro bem interessante. Bom, o primeiro assunto então seria a programação em par, que programação em par. Como estamos utilizando. Então o que é programação em par? Bom, programação em par é uma prática do XP, Extreme Programming, mas que foi adotada em diversas outras equipes ágeis que utilizam XP ou não. Basicamente são duas pessoas trabalhando na mesma máquina, um computador com dois desenvolvedores trabalhando juntos, sendo um piloto e um copiloto. E eles vão trabalhar na mesma tarefa, desenvolvendo juntos, e eventualmente de tempos em tempos existe uma troca desse par, entre eles e entre pares em uma equipe. Então é uma forma de inspeção, de inspeção de código também. Muita gente utiliza a inspeção posterior, então um desenvolvedor programa e depois um outro desenvolvedor vai analisar aquilo que ele fez, inspecionar o código, verifica se está nos padrões, verifica se tem testes unitários, tudo que for necessário para estar dentro dos requisitos ali, dos padrões que a equipe acha interessante. E a programação em par, na programação em par, essa inspeção está acontecendo a todo momento. E além da inspeção, ainda tem o benefício da discussão, E uma coisa que pode parecer até contrassenso, dois desenvolvedores programando juntos, será que isso não é menos produtivo do que um programando sozinho? Mas, na realidade, a gente passa, como programador, muito mais tempo lendo código, muito mais tempo pensando, analisando aquilo do que efetivamente digitando. Ainda mais com essas novas linguagens, que a gente precisa escrever cada vez menos para fazer mais. Então, é uma coisa muito bacana, muito interessante, e que tem diversos benefícios em se utilizar, apesar de parecer um contrassenso nesse sentido. Verdade. A gente já tem uma certa experiência com isso, trabalha há algum tempo. Depois de Scrum, começamos com práticas de Scrum, fomos estudar um pouco mais de XP e tem algumas práticas de XP que são aplicadas. E a programação em par é uma delas que eventualmente ela acaba surgindo até que naturalmente. A gente conversa assim, com o pessoal um pouco mais velho, tem mais experiência em desenvolvimento. Não é novidade, não é algo que surgiu no XP, É algo que já existia. Quando tinha um pessoal com dificuldade, senta alguém ali do lado para resolver algum problema. Só deram um nome para essas práticas. E começaram a adotar com mais frequência, Exato. Tem equipes que definem que isso vai ser feito para tudo, para qualquer coisa. Histórias que estão sendo desenvolvidas do zero, correção de defeitos, de bugs, tem gente que faz até isso em par. Aqui na Bluesoft, a gente não faz tudo em par. Nós já fizemos tudo em par, já fizemos meio termo também. E o melhor modelo que nós encontramos aqui, entramos num consenso com a equipe, é que nem tudo é feito em par. Tem coisas mais simples que geralmente acaba sendo desagradável ficar duas pessoas, principalmente coisas que se referem a elementos visuais, essa parte de tela, que envolve mais HTML, CSS, etc. Às vezes é meio desagradável de fazer em par, o pessoal não gosta, e a gente prefere fazer sozinho, esse tipo de coisa. Mas todo o resto a gente faz em par, principalmente tarefas mais complexas. Os benefícios são muito grandes, os benefícios que a gente tem visto na equipe. Eu acho que um dos maiores benefícios que a gente teve foi a eliminação de ilhas de conhecimento, Verdade. Em algumas tarefas dessas mais complexas, tinha tarefas que só uma pessoa poderia mexer, fulano só ele consegue resolver tal tipo de problema. E hoje não, hoje está bem disseminado entre todos da equipe. Qualquer um pega qualquer tarefa na ordem lá de prioridade e
se um tem menos experiência, o outro com certeza vai poder ajudar, né? Se os dois não tiverem, pode gerar uma discussão entre outros, entre alguém que tenha mais experiência, mas a gente busca sempre deixar na mão daqueles dois para resolverem, né? Mesmo que eles não tenham tanta experiência naquilo, né? Para realmente fazer essa disseminação do conhecimento, que acho que é a maior vantagem, né? A revisão de código, claro que é importante, mas essa distribuição de conhecimento também é essencial. A gente tem pessoas com uma habilidade maior, outros estão entrando, e isso acaba espalhando muito rápido. É uma coisa que tem até que tomar um certo cuidado, né? Às vezes você tem um desenvolvedor que tem muito conhecimento e tal, e um outro que está começando agora e tal, um cara júnior que acabou de chegar na equipe. E às vezes pode ser um pouco chato para um cara que é muito bom, muito sênior, tem muita experiência, de parear com um cara muito novo e tal. Então tem que tomar um pouco tem que ter uma cautela, né, também com esse tipo de coisa, mas geralmente o que a gente tem visto é que a equipe toda amadureceu muito e que na verdade todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? A gente aprende desde atalhos nas IDEs, como técnicas de refactoring, e realmente é muito bacana. A gente aprende demais, aprende também sobre conhecimento de negócio, conhecimento de domínio, né, sobre frameworks, etc. Então está o tempo inteiro ali passando conhecimento. Isso torna o código muito mais coletivo, porque realmente deixa de existir aquela história de que só fulano pode dar manutenção naquilo porque foi ele que fez. O interessante também é que em histórias grandes, geralmente esses pares, nós aqui na Bluesoft costumamos alternar os pares todos os dias. Então, numa história grande, às vezes todos os desenvolvedores participam dela. Então todos os desenvolvedores sentem parte daquilo, sentem que estão contribuindo para que aquilo seja feito, e todos têm conhecimento e assumem a responsabilidade juntos por aquilo que está sendo feito. Então dá um senso de equipe muito maior, né? Inclusive ajuda na reunião diária, porque como todo mundo está, além de ter falado sobre aquilo no planejamento, está no dia a dia, participou daquilo, então a reunião fica muito mais interessante, todo mundo quer saber realmente como aquilo está evoluindo, e eu acho que vale muito a pena por causa disso também. E numa futura manutenção daquela tarefa ou daquele ponto que foi alterado, todo mundo já sabe, né, sobre do que se trata, ou já mexeu, já teve contato, então facilita, né, ao longo prazo tem vantagens também. Além de mais vantagens seria o foco, né, o pessoal focado o tempo todo, está trabalhando para resolver aqueles problemas, não fica dispersando muito. Como o Vinícius Teles, né, costuma falar a pressão do par, tem até um artigo dele sobre isso, e no blog da Improved, né? Então, assim, é muito mais difícil você, com uma pessoa do lado, perder a atenção por causa de coisas como o seu e-mail que está ali apitando, o Twitter, ou até aquela vontade de dar uma olhada no seu site preferido de notícias para ver o que está acontecendo. Então você foca muito mais naquilo que precisa ser feito, né? E evita perder a atenção com coisas que, né, são desnecessárias naquele momento. Isso não quer dizer, é claro, que não existam horas em que as pessoas possam fazer isso, tá? Não é que seja proibido e tal. A gente até tem umas máquinas de internet que ficam para o pessoal poder acessar alguma coisa e tal, no momento que quiser, né? Mesmo quando está trabalhando em par, precisa dar uma saidinha para checar alguma coisa e tal, não tem problema. Mas mantém o desenvolvedor muito mais focado no que ele precisa fazer. Isso é evidente. Isso leva a uma desvantagem, né, que, sim, com certeza iria acontecer, que é o cara ficar muito mais cansado. Com certeza, você está trabalhando para o dia inteiro, do lado de uma pessoa o dia todo, é cansativo. Mas a gente procura fazer uma jornada de trabalho de 8 horas, né, para não extrapolar isso, porque a gente sabe que, além de manter o foco ali o dia todo, você está trabalhando, você está focado, acaba o dia, você está exausto, né? Que faz parte do XP também, que é o ritmo sustentável, né? Então o XP é muito bacana de se estudar e entender, porque todas as práticas, elas estão estreitamente relacionadas e elas funcionam muito bem juntas.
A integração contínua com os testes unitários, com a programação em par, com um ritmo sustentável. Então tudo isso se encaixa de uma forma muito legal e é importante a gente tomar cuidado para não deixar de fazer algumas coisas sem entender as consequências que isso pode causar. Tem um estudo feito pela Universidade de Utah, né, pela Larry Williams, e ela chegou à conclusão de que a programação em par torna o desenvolvimento 15% mais lento do que uma pessoa programando sozinha. Essa seria uma desvantagem, porém, em contrapartida, 15% menos bugs, menos valor. Então a qualidade do software sai muito melhor. E se você pensar que o tempo que o desenvolvedor leva para dar manutenção, para resolver um bug, chega a ser muitas vezes maior do que o tempo que ele levou para desenvolver, então o ganho que você tem no final das contas é muito bom. Sim. O benefício é muito maior do que os problemas que podem acontecer, né? Mas existem alguns cuidados que se deve ter, né? Por exemplo, evitar discussões muito longas. O pessoal às vezes perde o foco, começa a conversar de outro assunto e não daquela tarefa que está sendo desenvolvida. Isso tem que tomar um certo cuidado para não estender demais, né? Fazer algumas pausas também no meio, a gente já falou, o pessoal fica bem cansado e tem horas que precisa resolver alguma coisa pessoal durante o dia, né? Tem que fazer uma pausa, tem que dar um tempinho para dar uma refrescada na cabeça, como uma pessoa faz quando está sozinha, né? Quando está programando em par também tem que existir esse tempo. Interessante para quem trabalha com testes unitários, especialmente com o TDD, uma técnica chamada ping-pong pairing, que basicamente um desenvolvedor que está como piloto escrever um teste, deixar o teste falhando e passar a bola para o copiloto, que se torna então o piloto, faz o teste passar. Assim que ele fizer o teste passar, ele tem que escrever um outro teste e deixar ele falhando. Então troca de vez de novo, né? E assim se mantém num ritmo constante, né? Então respeita o ciclo do TDD, garante uma cobertura de código excelente e aumenta ainda mais os benefícios da programação em par dos testes unitários, garantindo uma cobertura de teste muito boa. É uma troca mais rápida, né, também. Uma troca mais rápida também, verdade. Não precisa fazer uma hora, um de copiloto e outro piloto, depois daquela uma hora que vai troca com muito mais frequência, né? Fica muito mais dinâmico, né? Até divertido. O pessoal gosta bastante de fazer dessa forma. Existem alguns mitos também, né, na programação em par. O pessoal fala que sem programação em par não é ágil, não tem agilidade. O pessoal acha que vai cair a produtividade pela metade, porque tem duas pessoas trabalhando juntas. Mas isso acaba, pelo menos pela nossa experiência, não tem nada a ver, né? Realmente não são mitos. Tem gente que a gente pensou que não ia se adaptar e foi o que mais gostou, né, desse modelo. Tem gente que fala, não vou gostar dessa técnica, acho que vai ser ruim para mim, eu gosto de trabalhar sozinho. Realmente a gente tem que respeitar. Tem gente que realmente prefere trabalhar sozinho. Porém, a gente incentiva a fazer uma experiência. Trabalha um dia, trabalha um período e vê se você vai gostar ou não. Depois a gente vê os resultados. E essa pessoa acabou gostando bastante, né? Programação em par não é essencial, então um dos mitos que você falou é que sem programação em par não há agilidade, né? Não precisa programar em par para efetivamente ser ágil, não é obrigatório, né? Mas é muito recomendável e é uma técnica que você deve pelo menos tentar. Agora, se não fizer programação em par, é interessante buscar algumas técnicas de inspeção que eu considero inferiores, mas que também são possíveis. E faça uma tentativa antes de pensar que não vai gostar, antes de pensar que é desagradável e tal, porque vale a pena, os benefícios são muito grandes. Novidades da comunidade ágil brasileira. Bom, então uma excelente novidade que teremos em junho é o evento Agile Brasil 2010. E essa semana foi aberta a chamada para trabalhos. Então são 3 tipos de trabalhos diferentes: tutoriais, workshops e palestras. Você pode enviar a sua palestra, nós vamos deixar o link aqui no show notes para você, até dia 28 de fevereiro de 2010. E uma coisa muito bacana é que
o Keynote já foi confirmado e será feito por ninguém menos do que Martin Fowler. Verdade, confirmado. Uma outra novidade legal que teve esse mês, a gente está um pouco atrasado com esse podcast, mas vamos relembrando as últimas semanas, né? Verdade. Teve no Luiz Cláudio Parzanello, que ele é da Súria, Gestão Digital, lá no script dele tem um documento que ele publicou, que é um mapa dos 12 princípios que estão ligados com o Manifesto Ágil, que estão por trás do Manifesto Ágil, né? E ele fez um desenho bem legal com algumas palavras-chave, algumas coisas dos princípios do manifesto, como times auto-organizáveis, software em funcionamento, indivíduos motivados, e ele foi fazendo uma ligação de tudo isso. Bem interessante o documento para vocês acompanharem. E quem falou recentemente sobre isso também foi o Akita, né? O Akita escreveu um post essa semana falando sobre os 12 princípios, né? E ele vai explicando cada um deles e tal, e dizendo até alguns pensamentos que ele tem a respeito, a importância de se conhecer a fundo esses princípios. Então, vale a pena conferir tanto o material do Parzanello como do Akita. Uma outra novidade muito interessante é que o pessoal da C Tecnologia está fazendo no dojo deles uma coisa um pouco diferente. Eles estão assistindo um screencast do PipCode, eles tinham sobre o jQuery nesse caso. Então o pessoal se reúne, assiste ao screencast e discute sobre aquilo, tal, aprende junto, então é uma coisa muito legal, né? A gente comprou já alguns screencasts do PipCode também, tem sobre Git, sobre Rails, sobre Ruby, sobre bancos de dados não relacionais, RSpec, sobre Git, é muito interessante, vale a pena conferir e até, quem sabe, imitar a ideia na sua empresa, porque com certeza isso traz resultados muito bons. Eles assistem, né, uma parte e depois eles vão discutindo sobre aquilo, né? Então, tem um debate. Uma troca de experiência, tá, um debate. Muito bom. Uma dica nossa, o pessoal deve acompanhar o blog da Bluesoft, só para relembrar, a gente disponibilizou recentemente alguns vídeos, né, do Bluesoft Labs, que é o nosso projeto de leitura, de livros e apresentações, né? A gente disponibilizou algumas palestras, as mais recentes, que uma foi até aqui do André, Implementation Patterns, livro. Assistam, vale a pena, muito boa. Tem a do Bruno Lui, que é do Clean Code, bem legal. Do Uncle Bob. Apresentação também. E tem a do André, do Bolha, sobre o livro Working Effectively with Legacy Code. É o outro André aqui da Bluesoft. É a primeira parte, né, desse livro, ele vai fazer em 2 partes, a próxima em março, né? Em março. Então, esses vídeos que a gente está publicando são bem legais, são algumas sessões de 45 minutos que a gente faz semanalmente, e cada um está apresentando um tema, cada semana uma pessoa apresenta um tema. Muito bom. Bom, um post interessante do blog derrickneighbors.com são 5 problemas em timizagens. Na verdade, ele se baseou num livro chamado As 5 Disfunções de um Time, uma fábula de liderança. E essas 5 disfunções são coisas interessantes para a gente analisar na equipe da gente, verificar se isso acontece, né? E até, quem sabe, ir atrás do livro para procurar as razões. Então, a primeira delas, eles montam esses 5 conflitos como se fosse uma pirâmide. Sabe aquela pirâmide das necessidades de Maslow? Mais ou menos daquele jeito. Então, vão fazendo níveis, né? Sendo que o de baixo é aquilo que tem que ser resolvido primeiro, para depois ser alcançando as soluções das coisas de cima. Então, a primeira coisa é a falta de confiança, né? Então, sem confiança não há agilidade, não tem como ser um time ágil, né? Efetivamente, se os membros não confiam que cada um está fazendo o seu melhor, etc. Medo de conflitos, né, é a segunda coisa. Então, aquela equipe que aceita tudo para evitar ter conflitos, então que tem problemas de comunicação, problemas de diálogo entre os membros. Então os problemas existem, mas ninguém tem coragem de falar, evita falar para evitar conflitos. Então, uma coisa que, se tiver numa equipe também, muito cuidado. A falta de compromisso dos membros da equipe com a meta, né? Então, geralmente se faz estimativas, ou tem gente que não faz. O importante é que num sprint, né, seja ele diário, semanal, mensal, enfim, tem uma determinada quantidade de coisas que a equipe tem que se comprometer a fazer, né?
essa tem que ser, de certa forma, a meta, e a equipe tem que estar efetivamente comprometida com aquilo, a equipe toda. Não pode estar o Product Owner comprometido, não pode estar, sei lá, o Scrum Master, o gerente de projetos, enfim, a equipe tem que estar comprometida com aquilo, eles têm que realmente acreditar que eles conseguem fazer aquilo. Por isso que essa meta tem que ser uma meta possível, uma meta que possa ser alcançada, uma meta realista. Aí a importância da participação do time todo no planejamento, do time todo na estimativa. Então a falta de compromisso é o terceiro problema. O quarto é evitar responsabilidades. Então, os membros da equipe que não querem assumir responsabilidades sobre as coisas, né? Então, é muito importante que a equipe toda se responsabilize, inclusive no resultado das retrospectivas, que sempre surgem melhorias a ser feitas. É importante que se definam ações e que alguém se responsabilize por fazer aquilo, né? Para que as coisas realmente aconteçam. E o último deles é a falta de atenção aos resultados. É importante avaliar os resultados, verificar por que eles foram bons ou por que não foram. Então tá aí os 5 problemas, as 5 disfunções de uma equipe. Boa referência. Um outro artigo, um outro documento internacional é o ThoughtWorks Technology Radar 2010, ou 2010. É um documento que foi preparado pelos líderes técnicos da ThoughtWorks, que é uma empresa bem conhecida, né, famosa no mundo inteiro. E ele ajuda a tomar decisões, ele é mais para líderes técnicos, ele é para gerentes, um público grande, e descobrir algumas tendências. Então eles falam de técnicas que estão no radar, eles chamaram de radar porque eles pontuaram o que está mais próximo de ser adotado do que está mais distante de ser adotado, né, nas empresas. Então existem algumas técnicas como entrega contínua, TDD e tal, ferramentas, falam um pouco de ferramentas, falam do fim do Internet Explorer 6, por exemplo. Graças a Deus. Algumas plataformas como o Android, o HTML5, né? E falam de linguagens também, um pouco de linguagem, C Sharp, de Java, falam do fim da linguagem Java, algumas coisas em relação a linguagens. E é interessante esse documento, a visão deles de futuro, né, para esse ano. Legal, muito bom. Um outro artigo muito interessante que eu recomendo que vocês vejam é o do Joe Spolsky. Ele publicou no site inc.com e ele fala sobre a little less conversation, como diz o Elvis, um pouco menos de conversa. Então, quantas vezes você já precisou fazer uma reunião com a equipe, com o pessoal, e você chamou muito mais gente do que você precisava, só para que alguns não se sentissem, não ficassem chateados, se sentissem de fora e tal. Ou outras coisas mais que a gente precisa fazer e a gente tem muita gente envolvida. Então isso é muito complicado. E ele explica o quanto a comunicação fica pior quando você aumenta o número de pessoas. Ele fez uma tabela de pessoas versus conexões entre elas. Então quando você tem uma única pessoa trabalhando sozinha, você não tem nenhuma conexão, ela está ali sozinha. Quando você tem 2 pessoas, você tem uma única conexão. Uma conexão, 2 pessoas, uma conexão. E se você tiver 3, então, imagina que vai formar uma espécie de triângulo. Uma pessoa aqui, uma aqui, outra aqui, liga as pontas, certo? São 3 conexões. Quando você tem 4, você tem que ligar os 4 todos entre si. Vão formar 6 conexões. 5, 10, 6 pessoas, 15 conexões. Isso vai aumentando cada vez mais. Então, eu fiz uma ligação muito forte com aquela coisa dos métodos ágeis, de que a gente tem que ter, né, de 5 ali a 9 pessoas na equipe. Quanto menos, melhor. Então, pense nisso, reflita sobre isso. Até isso faz a gente pensar, muitas vezes, se não seria interessante até dividir a equipe em 2, dependendo da quantidade de pessoas que você tem. Se você tem 12 pessoas, por exemplo, em dividir em 2 equipes de 6, ou até mesmo, por que não, em 4 equipes de 3 pessoas. Porque a comunicação vai ser muito mais eficiente. Baseado nesse artigo, a gente acabou até levando em consideração, né, da equipe que a gente tem, fazer equipes de 3 pessoas. Né? Nós vamos fazer uma experiência com isso, né? Mais para frente a gente publica os resultados, porque a gente achou que durante o planejamento, durante as reuniões, tem muita gente, às vezes
nem precisa, né? A pessoa está ali porque ela fica com muita coisa na cabeça e mais pra frente a gente comenta sobre os resultados disso, né? Inclusive no blog da 37 Signals eles falam sobre isso, que eles decidiram trabalhar com uma equipe de 3 pessoas também, que era o que eles eram no começo, né? Eram apenas 3 pessoas que desenvolveram muita coisa, tiveram uma produtividade enorme e decidiram voltar a fazer isso. E na equipe deles são 2 desenvolvedores e um designer, né? Alguém que cuida da usabilidade, então tem equipes pequenas e eles vão trabalhar em interações de 2 semanas, né? Resolveram divulgaram, vão trabalhar dessa forma. O pessoal trabalhava meio isolado, não era em time, né? Era cada um por si. E vão fazer esses times, interações de 2 semanas, e eles vão fazer a troca dos membros a cada 2 meses. Esse prazo que eles definiram. Não sabem se vai dar certo, se não vai, mas é uma experiência, né? Então, eles preferem ir fazendo, ver se dá resultado e depois ir adaptando conforme a necessidade, né? Muito bom. Uma palestra muito interessante do TED, né? Do Dan Pink, sobre motivação. O Akita citou isso na palestra dele do Rails Summit e num post recente ele também cita novamente. Então, para quem tiver interesse, vale muito a pena dar uma olhada. Ele fala sobre motivação, primeiro sobre um estudo que foi feito e constatado de que recompensa e punição não funcionam para melhorar a produtividade e a performance das pessoas. Essa experiência foi feita em diversas universidades nos Estados Unidos, patrocinada pela Federação dos Bancos Americanos. Então tem aí envolvida universidades consagradas como Cambridge, Oregon, Carnegie Mellon, etc. Inclusive uma pesquisa feita na Universidade de Londres, de que quando você oferece uma recompensa para uma pessoa, isso afeta negativamente muitas vezes o resultado, por mais contrassenso que possa parecer. Então, nesse estudo sobre motivação que ele fez, ele chegou a 3 elementos que fazem com que as pessoas se tornem produtivas. Nessa palestra, especificamente, ele fala sobre a autonomia, mas existem também um outro chamado mastery, né, que seria maestria em português, uma palavra não muito comum, mas que basicamente significa que a pessoa tem que estar melhorando o trabalho sempre, tem que ter aquela ideia de que está sempre aprendendo, sempre se superando, e tem que ter um propósito para aquilo, tem que ter um ideal, tem que ter uma razão para estar fazendo aquilo, não simplesmente uma recompensa, não simplesmente por dinheiro. Então, autonomia, ele cita casos como, por exemplo, do Google, né, dos 20% do tempo que eles têm para fazer pesquisas, e que 50% dos produtos do Google, que hoje nós conhecemos, foram criados nesses 20% de tempo que eles dão para as pessoas fazerem aquilo que elas gostam. As pessoas sentem que tem autonomia na criação, que tem autonomia para tomar decisão, que tem autonomia para participar efetivamente daquilo que está sendo criado, né? Então esses 3 elementos são muito interessantes para a gente pensar em termos de motivação nas equipes. Tem também uma entrevista que a gente viu esses dias na InfoQ com o Henrik Kniberg, aquele cara que escreveu comparativo entre Scrum e Kanban, né? Fazendo o melhor dos dois. E uma entrevista interessante, né, que ele apresentou lá na Agile 2009. Na Agile 2009, muito legal, vale a pena conferir também. E ele fala que Scrum e Kanban, né, o livro dele é Fazendo o Melhor dos Dois, né, Make the Most of Them. No começo ele chamou de verso, depois ele mudou exatamente para não ter essa impressão de uma comparação destrutiva, de que um é melhor que o outro, um serve e o outro não. Então, ele explica que são ferramentas, tanto o Kanban como o Scrum. Então imagine assim, qual é melhor, qual que eu devo usar, qual que eu não devo. É muito importante você entender o propósito de cada um deles, por que eles foram criados, quando devem ser usados, mas imaginem que Kanban e Scrum são como um garfo e uma faca, você está com um em cada mão. Muitas vezes você precisa somente de um garfo para espetar alguma coisa, tal. Muitas vezes somente da faca, é só para cortar. E muitas vezes você está com um bife ali, você vai precisar do garfo, vai precisar da faca, né? Então vai usar as 2 ferramentas para fazer o que você precisa. Então ele fala, bom, se você é uma equipe de suporte, de repente, não faz sentido você usar iterações, aí você vai se sentir culpado, nossa, eu não estou fazendo Scrum, tal, e agora, será que eu não sou ágil? Não, pensa no que você realmente precisa, pensa no que realmente vai trazer benefício para a sua equipe, né?
E não com esses títulos, o que você está usando ou deixando de usar, porque isso na verdade é só para te ajudar. Muito bom. Legal. Bom, para fechar, na última parte a gente falou de uma dica de software. Um software que a gente conheceu há pouco tempo, chama Agile Zen. É bem interessante esse software porque a parte de design dele é muito legal, usabilidade. Você pode trabalhar com vários projetos, ele tem alguns relatórios, ele é mais voltado para a metodologia, para a ferramenta Kanban, né? Não tem o controle de iterações, por exemplo. Quem trabalha com o Scrum geralmente tem essas iterações, ele não tem. Mas tem alguns relatórios de lead time, de cumulative flow, que é um gráfico de acúmulo de trabalho bem legal. E você pode definir as etapas do processo, itens a desenvolver, sendo testados, entregues em produção. Você define as etapas, né, que você trabalha. É uma ferramenta legal, ela é paga, mas é bem interessante o conceito e o visual bem legal também. E um livro que é uma indicação legal também, foi uma indicação do José Papo no blog dele, ele colocou uma pequena resenha sobre o livro, chama The Principles of Product Development Flow, Second Generation Lean Product Development. É um livro, na opinião dele, excelente, e fala sobre Scrum, Lean, Kanban, TOC, uma série de assuntos. E ele fala assim, o Scrum é legal como ponto de partida, é bem melhor uma empresa trabalhar com ele do que não trabalhar, mas ele é apenas o início, né? Então ele visa otimizar localmente. No TOC tem um conceito de ótimos locais e otimização do todo, né? Então ele fala que Lean e Kanban, por exemplo, visam a otimização do todo, Scrum visa apenas os ótimos locais. Então parece ser um livro bem interessante, né? A gente não teve contato ainda com ele, mas uma indicação aí do Papo. Então, para finalizar, né, nós convidamos vocês a enviar para nós dicas de sites que vocês acham interessante para a gente transmitir para a comunidade, sugestões diversas que vocês tenham, links, qualquer tipo de feedback. Se você tem experiência com desenvolvimento ágil e gostaria de ser entrevistado nesse podcast, mande o seu e-mail, mande o seu contato e a gente pode agendar um dia para fazer um episódio especial com entrevistas. Legal. E essas informações pode mandar para podcast@bluesoft.com.br. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.